Amigos e amigas, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora que vocês estejam vendo essa mensagem, mas eu tenho um recadinho muito importante para dar a respeito do cantinho de leitura do Luzes na Praça. Esse espaço que sempre tem sido dedicado à doação e troca de livros espíritas. Esse ano, respeitando o isolamento social, nós vamos ter o cantinho de leitura virtual. Lá nós teremos a disponibilidade de links para download gratuito de livros, links para compra de livros, indicações de leitura diversas e outros materiais relativos à leitura, estimulando e deixando bem próximo da gente essa atividade tão importante que é a leitura próximo de nós, a leitura à luz do esclarecimento, tá certo? Então, não deixemos de visitar o cantinho de leitura virtual do Luzes na Praça. Lembrando, mais uma vez, o site www.ambh.com.br. Oi, gente. Olá, bom dia. Bom dia. Com muita alegria estamos aqui em mais uma edição do Luzes na Praça, que é um evento que acontece ao ar livre, e mais dessa vez, por força maior, né? Estamos transmitindo via live, mas pode ser tão bom quanto. Então vamos fechar nossos olhos, vamos aproveitar esse momento de harmonização, vamos mentalizar Jesus, né? E dá para sentir que a gente está no ar livre. É só abrir bem a janela. Bom, o tema é a importância do Evangelho no lar. Para vocês conferirem a programação completa, vocês podem acessar o site do AMBH. Bom, então vamos nos apresentar primeiro, para quem não nos conhece. Nós somos o Grupo Lírio Celeste. Eu sou a Natália, ele é o Pimpão, nós somos a metade do Grupo Lírio Celeste. Faltam o Glauco e o Marco, que estão representados aqui por nós. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos um site, www.grupolirioceleste.com.br. Nós estamos também no YouTube, no Instagram, nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes. Quem quiser conferir um pouco mais do nosso trabalho, estamos por lá. Esperamos que vocês gostem. A gente vai começar com uma música que é do novo repertório, se chama Aqui de Novo. Ela foi publicada há alguns meses em vídeo, né? Fizemos um videoclipe, está disponível no YouTube, quem quiser conferir. É uma reflexão para o momento atual, né? Serve muito bem para o momento atual, que é um momento de distanciamento, mas apesar disso pode ser um momento de união, né? Principalmente por isso pode ser um momento de conscientização sobre a importância da gente superar as diferenças, né? E nos sentirmos uma única humanidade. Então, vamos lá. Distância que
gostoso, bom estar aqui de novo com você perto de mim. Deixa estar as diferenças pra curar nossas doenças e fazer um novo fim. Agora vamos para a próxima música. Cai seguro. Essa a Pri gosta. Ao meu lado, quantos barcos tenho assistido em mares bravos, cada um em um sentido. Estão sempre a buscar por um abrigo, por águas claras, paz, um lugar sem perigo, uma praia calma onde possa ancorar, erguer a alma e revencer o mar. Mirem as velas ao sopro que os levará longe das névoas, sem pedras pra nos afundar. Leve vento, leve a prece, espalhe pelo mundo um sorriso. Leve o sorriso aos que não creem no futuro. Brisa, quero navegar pelo teu rumo. Sonho em encontrar o meu cais seguro, uma praia calma onde possa ancorar, erguer a alma e revencer o mar. Mirem as velas ao sopro que nos levará longe das névoas, sem pedras pra nos afundar. Uma praia calma onde possa ancorar, erguer a alma e revencer o mar. Mirem as velas ao sopro que nos levará longe das névoas, sem pedras pra nos afundar. Leve vento, leve a prece, espalhe pelo mundo. Leve o sorriso aos que não creem no futuro. Brisa, quero navegar pelo teu rumo. Sonhei em encontrar o meu cais seguro. Cai seguro. A próxima é Verdade e Esperança. Então a próxima música nós vamos tocar se chama Verdade e Esperança, que também está no disco Modificação. Vocês podem encontrar no site, nas plataformas digitais, no YouTube.
No site tem todas as músicas, tem a referência para as cifras também estão cadastradas no Cifra Club, tá? Para quem estiver interessado em aprender. Tá joia? A verdade vem me encontrar, sinto a dor de ser quem eu sou, a consciência quer me condenar pelo erro que a tantos machucou. Eis que Jesus surgiu em minha vida e ao arrependimento me convidou. Seu amor curou minhas feridas, seu perdão meu espírito alcançou. Quero estar contigo, Mestre, e pra ti sempre trabalhar. Seja a força que me sustenta, esperança de recomeçar. Meu coração entrego a ti, pra que possas o transformar. Preciso tanto te sentir, aprender como amar. Eis que Jesus surgiu em minha vida e ao arrependimento me convidou. Seu amor curou minhas feridas, seu perdão meu espírito alcançou. Em seus braços ele me acolheu, com seu espírito me preencheu. Os meus erros vão-se embora, sou uma nova criatura agora. Quero estar contigo, Mestre, e pra ti sempre trabalhar. Seja a força que me sustenta, esperança de recomeçar. Meu coração entrego a ti, pra que possas o transformar. Preciso tanto te sentir, aprender como amar. Essa foi Modificação, que está presente. Verdade e Esperança. Ó, já cantei a pedra de qualquer próxima, hein? É Verdade e Esperança do disco Modificação. Agora é Modificação do disco Modificação. Ha! Dois. Ó Senhor, Pai de amor, Pai eterno, que tudo criaste, que nos deu a vida, que nos fez espíritos. Aqui estamos, Pai Celeste, para trabalhar, para os nossos sentimentos modificar, para os nossos pensamentos evangelizar. Oportunidade sublime é reencarnar, retornar com familiares, espíritos afins, modificar
aqueles com quem nos comprometemos, com aqueles com quem nos afinizamos. É o passado sombrio que hoje se transforma em luz. É a modificação do Espírito pelo Evangelho de Jesus. Caminhemos, irmãos, rumo ao Evangelho Redentor. Vamos unir pela eternidade, pelos laços de amor. A próxima agora A luz a brilhar. isso, A luz a brilhar. a luz a brilhar, para podermos finalizar esse momento musical, que essas mensagens possam se espalhar, que possam entrar em nossos corações, principalmente para nós que estamos aqui cantando. E depois, né, desse momento musical, nós vamos ter um belo estudo sobre esse tema, né, da importância do Evangelho no lar. Mais tarde vai ter um próximo estudo que é violência não. Ó, que bom tema, violência não, né? E para saberem da programação completa é só acessarem o site da AMBH. Beleza? Então vamos finalizar. A luz a brilhar.
É isso aí, pessoal. Agradecemos muito participar desse evento tão importante. Tenham todos um bom domingo, um bom proveito do estudo que vai ter nesse momento. Obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Priscila. Eu faço parte da coordenação da Feira Espírita de Cultura Luzes na Praça, que esse ano está acontecendo online. Hoje, no domingo, nós vamos ter um enfoque com a valorização da vida e a importância do Evangelho no lar. Nós estamos trabalhando o tema geral Conheça o Espiritismo, com esse recorte, a importância do Evangelho no lar, devido inclusive à característica, né, da situação que a gente está vivendo, em isolamento social, na convivência com a nossa família, para a gente valorizar essa convivência e convidar uma pessoa mais especial ainda a conviver conosco, que é Jesus, né, com o Evangelho no lar. A Ellen vai falar com a gente hoje sobre esse tema. A gente está muito feliz com a presença dela aqui, que é da área de família, né, da Aliança Municipal Espírita. E nós estamos, então, começando esse domingo com essa energia gostosa e com esse tema tão propício, né, em qualquer época da humanidade, mas agora ainda mais. Eu vou fazer a prece, porque a gente sempre começa com uma oração, né, para fazer a harmonização do nosso coração e a sintonia com a espiritualidade, com Jesus. Ela vai conduzir o estudo durante 1 hora e depois a gente finaliza com a prece também. Vamos lá? Convido todo mundo a fechar os olhos, respirar, acalmar o coração para sentir essa presença sublime de Jesus. E podemos todos dizer juntos: Bom dia, Jesus. Como é bom sentir sua presença aqui no nosso lar, reunidos por meios digitais em seu nome. Sentimos a união do nosso coração e podemos todos sentir essas bênçãos que penetram na nossa casa, que atingem nossa família. E nesse propósito estarmos juntos aqui para refletirmos sobre a importância do Evangelho no lar, que possamos firmar esse compromisso de encontro constante com você, Mestre, para nos guiar, nos consolar nesses momentos tão conturbados. Agradecemos de coração a lucidez que o Espiritismo nos traz para compreender a vida e o nosso propósito nela. Que possamos, assim, valorizando a nossa vida terrena, dar a importância devida a cada momento, a cada convivência, melhorando, inclusive, a convivência no nosso lar. Abençoa-nos, Senhor, para que as reflexões de hoje se transformem em ações de caridade e amor. Sim. Então, Ellen, com você. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ellen, eu represento a área da família da Aliança Municipal Espírita da Regional Nordeste e o nosso tema hoje será os benefícios do Evangelho no lar. A Priscila introduziu muito bem o tema, a nossa prece inicial. Nós estamos num momento delicado, né, um momento desafiador da pandemia. Havia a perspectiva de ser quarentena, 40 dias, e na realidade nós estamos há 6 meses preservando a vida. Então, a literatura que nós vamos utilizar hoje é o livro Jesus no Lar, Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo espírito Neo Lúcio, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e também o Livro dos Espíritos, que é as questões 943 e 957, Desgosto da Vida. Só para vocês conhecerem também o livro Jesus no Lar. Bom, continuando, eu gostaria de estar introduzindo os benefícios do Evangelho no Lar com a seguinte frase de Emmanuel. Emmanuel diz assim: quando o Evangelho penetra o lar, um coração abre mais facilmente a porta do Mestre Divino. Então, nós não viemos à Terra para passar férias. Todos nós passaremos por tempestades, desertos, tristezas, perdas, momentos difíceis como este que nós estamos vivendo.
Mas o Espírito de Jesus, ele é tremendamente consolador. Então, ele nos alerta que ele estará conosco até o final dos tempos. Então, a gente tem que acreditar nesse momento, e esse mês nós estamos trabalhando Setembro Amarelo, que é a preservação da vida, na questão de evitar o suicídio. E quem entra nessa circunstância de querer exterminar a vida é porque perdeu a esperança. E qual que é o nosso papel? Devolver a esperança, consolar, acolher, abraçar e tentar fazer alguma coisa pelas pessoas que estão desesperançadas. Então, o Evangelho no Lar é um momento em que a família se reúne para fazer uma oração, uma prece juntos, um estudo juntos. Neste momento de pandemia, nós vimos os pais retornando ao lar, junto com as crianças, junto com a família. É um momento que a família está mais próxima. Então, passou a ser um momento desafiador, mas é um momento de reconstrução das famílias. E o Evangelho no Lar traz essa reflexão do nosso papel de ouvir os corações nesse momento, para devolver, como eu já disse, a esperança a cada um que está sofrendo. Nós podemos estar caindo, mas nós temos condições de estar levantando. Todos nós enfrentamos o gigante, um Golias por dia. E esse Golias, estando revestido de fé, de esperança, de amor, nós conseguimos superá-lo. E eu não sei o desafio que vocês que estão me assistindo agora estão passando. Né? Nós temos desafios de toda a ordem. Pode ter pessoas que perderam amigos com Covid, parentes com Covid, pessoas que estão passando por problemas financeiros, dificuldades com doença em casa, dificuldade de conflito com os filhos, com o marido, com a esposa. Então, nesse momento, nós temos que resistir e pedir as graças do alto, as graças de Deus. Nós somos templo de Deus, Ele habita em nós. Então, nós temos que recorrer nesse momento às preces, às orações e buscar vibrações positivas para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vizinhança, porque Deus, Ele é o nosso refúgio. Isso foi uma das promessas que Ele fez, que na hora do desespero, nós temos que entregar a nossa vida e descansar nele. E nos momentos de desespero, quem diz que a gente lembra pelo menos de uma oração? Tem momentos que a gente está num desespero tão grande que nós não conseguimos nem fazer uma prece. Para quem nesse momento não consegue, eu recomendo sempre ter uma prece escrita. Se não consegue fazer, faça uma leitura edificante, faça uma leitura do Evangelho, faça uma oração escrita, porque às vezes a cabeça está tão cheia de pensamentos perturbadores que nós não conseguimos parar e refletir e unir o nosso coração ao alto. Então, o Evangelho no Lar é aquela reunião onde a família vai se sentar à luz da doutrina espírita sobre assistência de benfeitores espirituais. Nós devemos lembrar também, todos nós temos um anjo guardião, aquele que nos protege desde o momento que nós fomos concebidos. Há um anjo que nos protege, que nos guarda, e nós não podemos esquecer disso. Então, no momento que a família se reúne para fazer o Evangelho no Lar, o anjo guardião está presente, os benfeitores espirituais estão presentes. Recomenda-se que a frequência do Evangelho no Lar seja uma vez por semana. Tem pessoas que fazem todos os dias, não tem problema. Quanto mais fizer, mais harmonizado aquele lar vai estar. Então, por exemplo, se eu assisto com a minha família um filme de guerra, um filme de luta, um filme de tristeza, qual que é a sintonia que eu fico após esse momento de assistir esse filme? A sintonia vibrátil baixa, porque eu vi luta, vi guerra, então a sintonia entre os membros da casa e a própria casa fica uma harmonia, fica sem harmonia, né? Um momento assim que nós assistimos um filme de luta, a vibração da casa baixa. Ao passo que, ao fazermos o Evangelho no lar, a vibração se eleva. Então, a casa fica mais harmonizada,
né? É um momento que a família vai estar junto. Então, escolher um dia por semana e um horário determinado para realizar o Evangelho no lar. Então, essa frequência pode ser alterada, mas desde que seja combinado com os membros da família, de forma que todos possam participar. Com a prática do Evangelho, nós conseguimos proteger e harmonizar a nossa vizinhança. O Dr. Bezerra de Menezes, ele fala que se o Evangelho no lar é feito em um apartamento, em um grande prédio, ele alcança o prédio inteiro com as suas vibrações. Então, naquele momento que nós reunimos para fazer uma prece, para fazer uma leitura edificante do Evangelho, a vibração da nossa vizinhança também é beneficiada por aqueles espíritos que ali estão presentes. Então, primeiro, escolha o dia da semana e o horário. Tenha disponibilidade para dedicar de 20 a 30 minutos, meia hora, no Evangelho no lar. Se eu vou fazer com a família, eu combino esse dia, esse horário, para que possamos estar juntos sempre no mesmo dia e horário. E toda a prática espírita, ela começa com uma prece. E essa prece, a Priscila falou bem na introdução, é para harmonizar o ambiente. Toda a prece, quando ela é feita, ela harmoniza e deixa o ambiente mais tranquilo, mais calmo. Escolhe-se uma mensagem do Evangelho ou um livro de mensagens para ser lido antes ou depois da prece. Eu geralmente leio após a prece. E aí a família tece os comentários sobre aquela leitura que foi feita. Pode ser comentários também por trechos. Pega um trecho do Evangelho, comenta aquele trecho, passa para outro trecho do Evangelho, faz outro comentário. E esses comentários com a participação da família, agora, vale lembrar que não é momento de polemizar e de entrar em conflitos. Se eu penso uma coisa, se meu irmão pensa outra coisa, não é o momento de entrar em conflito, pois nós estamos fazendo o Evangelho no lar para edificar a casa, para harmonizar a casa. Então, nesse momento, não é um momento de discussão, de brigas, de conflito, de desavença, é um momento de estudo. Nesse momento também, nós vamos fazer vibrações com aquilo que desejamos. Então, o que seriam as vibrações? Bons pensamentos, pensamentos elevados em favor do planeta. O planeta hoje é tido como a nossa casa comum. Não adianta eu jogar lixo no rio e não atingir o meu irmão. Não adianta a lama entorná-la em Brumadinho, em Bento Rodrigues, e não atingir os nossos irmãos, que nós vimos que essa lama, ela encontrou o Rio Doce e fez um estrago grande, e o Rio Doce está sendo recuperado. Então, o planeta é nossa casa comum. Não adianta a gente vibrar negativamente pelo planeta, porque vai atingir todas as pessoas. Então, nós vamos vibrar o que pelo planeta neste momento? Nós estamos em um momento de pandemia, e essa pandemia atingiu o mundo inteiro. Então, a nossa vibração pelo planeta é a vibração de saúde, de paz, de prosperidade, que a economia melhore, que haja menos desemprego, haja menos sofrimento, haja menos fome. Então, rezar e fazer prece pelo outro também é caridade. Nós vamos vibrar também por aquelas pessoas que estão enfermas, hospitalizadas, no sofrimento, na dor. Vibrar por aquelas pessoas que desencarnaram. Recentemente, nós tivemos notícia pelo médium Divaldo Franco que as pessoas que estão desencarnando com Covid estão chegando no outro plano muito perturbadas. Vocês percebem que nós não temos condições nem de dar enterro digno para essas pessoas. Então, o fato é, as famílias têm que enterrar seus mortos. E o enterro, ultimamente, está sendo indigno. Então, nesse momento, nós vamos vibrar também pela saúde das pessoas que estão doentes, que estão hospitalizadas. Vamos vibrar para os irmãozinhos que desencarnaram. Pensar nessas pessoas e desejar os melhores benefícios. Por que isso? Os
mentores espirituais, os anjos guardiões estão presentes, os espíritos superiores participam dessas vibrações e eles podem emanar as melhores energias de cura, de conforto, de acalento para aqueles corações que estão em sofrimento. Então, o nosso papel, quando assumimos fazer o culto, o Evangelho no lar, é o momento de estar vibrando por coisas boas, desejar o melhor para os nossos irmãozinhos. E depois das vibrações, fazer uma prece final. Nessa prece final, fazer os agradecimentos, agradecer o nosso anjo guardião, agradecer os benfeitores espirituais que ali estiveram presentes, agradecer pelos benefícios que todos estão recebendo com aquele Evangelho no lar. Então, se é o benefício da saúde, o benefício da paz, o benefício do acolhimento, muitas vezes o Evangelho no lar vai atingir até aquelas pessoas que estão desejando terminar a vida. Então, nesse momento da pandemia, nós temos assistido e visto nas TVs, nos noticiários, o que vem acontecendo com as pessoas. O indicador de violência doméstica aumentou, o indicador de suicídio aumentou. Então, nós podemos estar vibrando a paz, a tranquilidade, a harmonia nos lares, principalmente daquelas pessoas que estão próximas de nós, que possam ser beneficiadas, os nossos familiares, os nossos vizinhos. Vocês podem fazer uma pergunta também. As crianças podem participar do Evangelho no lar? Podem. Inclusive, existe o Evangelho para as crianças. Então, a criança, desde cedo, ela pode estar participando do Evangelho no lar. Então, as famílias podem utilizar os livros dedicados às crianças para estar fazendo o Evangelho no lar. Por vezes, as leituras serão repetidas. Qual o nosso benefício quando uma leitura se repete? A leitura edificante é para a nossa melhoria enquanto ser humano. É lei da humanidade a evolução. Todos nós evoluímos todos os dias. Então, quando a leitura se repete, é para a nossa evolução interior. Vamos incorporando as lições para a nossa vida. Eu tenho aquele defeito de caráter que pode ser melhorado, por exemplo, a maledicência, estar falando mal do amigo, do colega, do conhecido, está julgando o outro. Então, às vezes, a leitura vai aparecer, mais de uma vez, será recorrente para o meu aprendizado, para o meu crescimento, né? Ou o crescimento daquele grupo da família. Todos vão aprendendo com as leis divinas, aprendendo com a espiritualidade, compreendendo as leis da vida. Outra pergunta que pode surgir: quem mora sozinho pode fazer o culto, o Evangelho no lar sozinho? Pode fazer o Evangelho no lar sozinho. E segue o mesmo rito, né? Uma prece inicial, uma leitura do Evangelho, o estudo do Evangelho. Agora, nós recomendamos que a leitura seja feita em voz alta, porque outros espíritos que estejam precisando daquela leitura também são beneficiados. A espiritualidade zela por aqueles também que vão assistir o culto lá, o Evangelho lá junto conosco. A leitura, então, pode ser em voz alta, deve ser em voz alta. E a equipe espiritual vem preparada para esse estudo no Evangelho e vai inspirar aquele estudo também. Então, durante o Evangelho no lar, nós não estamos desamparados. A espiritualidade superior está presente conduzindo aquele momento. Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, ela fala o seguinte: quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu, quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames, nos vínculos da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Então, em um parágrafo, a Joana de Ângeles, ela nos alerta que o Evangelho no lar traz grandes benefícios. A partir do momento que aquela família faz o Evangelho no lar,
o lar se converte em santuário. Então, lembrando que Jesus falou que Deus habita em nós. Ele está dentro de nós e está presente o tempo todo. Ele fala que quando um ou dois se reúnem para fazer uma oração, que ele estará presente. Então, a Joana de Ângeles diz: o crime se recolhe ao museu. Quando a família está em oração, ali possivelmente não aparecerá criminosos, né? O crime vai se recolher ao museu. Jesus se demora naquela casa. Jesus está conosco o tempo inteiro. Então, quem de nós gostaria de estar recebendo Jesus na sua casa, e dando atenção para ele e recebendo os benefícios dele enquanto ele estiver conosco? E os corações se unem em vínculos da fé. A partir do momento que nós estamos juntos fazendo uma prece, os corações daquela família estão unidos. Então, os laços familiares se fortalecem. É o momento em que nossos laços ficam mais unidos, mais firmes, ficam como elos de uma corrente. Nós sabemos que nenhum de nós está por acaso na nossa família. Então, a família é a primeira escola da vida. E essa escola da vida também nos ensina a fé, nos ensina a oração, nos ensina a prece. O momento que nós aprendemos com os nossos pais ou com quem nos educa, se estende para a vida inteira. Então, este momento de evangelho no lar é um momento de equilíbrio e de receber o consolo e a saúde, e receber todos os benefícios da paz que os benfeitores possam nos trazer e estar nos orientando. Por vezes as famílias estão passando por algum momento difícil e aquele momento de oração, aquele momento junto, conseguirão a solução para um problema, conseguirão a solução para uma dificuldade familiar, resolverão um conflito interno dentro de casa. E raras as vezes que nós paramos com nossa família para agradecer a Deus. Antes da pandemia, aí que a família não se reunia de jeito nenhum, porque todo mundo, com a desculpa de falta de tempo, a família não se sentava à mesa para o almoço, para o jantar, para brincar com as crianças. As crianças geralmente são terceirizadas, né? São terceirizadas para empregadas, são terceirizadas para os avós, são terceirizadas para a creche. E o que a pandemia fez? Fez com que as famílias voltassem ao lar. E essa volta ao lar, há um olhar diferente para as crianças, há um olhar diferente para o esposo, para a esposa, para o convívio doméstico. Então, neste momento, as famílias estão dedicando mais tempo em estar juntas. Agora, o momento é de estar reconciliando, porque o Evangelho também nos diz: reconciliai-vos enquanto estiverdes a caminho. Então, enquanto nós estamos com os nossos familiares, que nós tratemos de viver bem, viver em harmonia. A vivência na família, ela é edificante. Então, na nossa família, nós aprendemos valores como a fé, o respeito, a hombridade, a sinceridade, a verdade. Isso tudo nós aprendemos dentro de casa. E lá na sociedade, nós vamos praticar esses valores, né, de honestidade, de hombridade, de sinceridade, de verdade. Então, o Evangelho no Lar é um momento de aproximação da família. E nesse momento de prece, nós atraímos o nosso anjo da guarda para estar presente. E qual que é o papel do nosso anjo guardião? É de nos intuir, alimentar a nossa alma com boas intuições, nos proteger de momentos difíceis. Quantas vezes a gente poderia estar passando um determinado percurso em direção ao trabalho e o anjo da guarda nos desvia para evitar um acidente ou um mal maior? Então, nós não devemos esquecer que nós temos um anjo protetor, aquele anjo que vai zelar por nós.
E assim, nos momentos de tristeza, de desânimo, de desespero, pedir ajuda para ele, porque ele veio para nos socorrer. E nós esquecemos que o papel dele é nos proteger, e nós podemos estar pedindo ajuda para o anjo guardião. Ele vai estar presente para nos estar alertando, nos estar intuindo, estar dando solução para uma situação complicada, uma situação difícil. E sabemos que as almas benfeitoras participam do Evangelho Lar. Então, nós temos espíritos afins que desencarnaram, que estão em outro plano. E esses espíritos afins, eles vêm para nos socorrer, para nos intuir, para ajudar a interpretar aquele evangelho que foi lido, para aquela leitura, ela introjetar na nossa alma, para que possamos melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoa. Eu lembrava de uma história que eu ouvi essa semana, o Divaldo Franco, o médium Divaldo Franco, ele estava muito doente, recuperando de uma cirurgia, e a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele, supostamente a protetora dele, ela apareceu para ele e falou: Divaldo, levanta, vamos trabalhar. Aí o Divaldo falou para ela assim: eu estou 40% morto. Quer dizer, após uma cirurgia, ele se julgava 40% morto. Aí ela virou para ele sabiamente: Divaldo, eu estou 100% morta e estou trabalhando. Então, significa que se nós estamos com algum problema, estamos 40% mortos, que a gente trate de levantar e trabalhar, porque o trabalho nos espera, principalmente nós da doutrina espírita. Nós acreditávamos que a espiritualidade vem avisando há algum tempo que nós passaríamos por momentos difíceis. Então, muitos dos espíritas, médiuns com quem eu converso, eles diziam que esse momento, o João Nunes Maia, né, que é da casa do SEMAN, que ele alertava muito, que viria muito trabalho. E nós, na ignorância de ser humano, nós pensávamos que seriam as casas espíritas cheias. O nosso pensamento, casa espírita lotada. Vai vir muito trabalho, sim, 300 pessoas, 200 pessoas numa noite, mas necessariamente não. Com a pandemia, nós tivemos que nos mobilizar e estar ministrando o Evangelho online por um sistema de mídia eletrônica, e muitas pessoas dizem que a próxima pandemia é psiquiátrica. Por que psiquiátrica? As pessoas estão tendo depressão, tristeza, ansiedade, síndrome do pânico. E qual que é o papel das casas espíritas, dos tarefeiros, dos trabalhadores? Acolher famílias, consolar aqueles que sofrem. Então, nesse momento de tribulação, todos nós temos muito trabalho. E é papel de cada um que acredita no Cristo, que pode consolar, que pode socorrer, que pode acolher, que pode voltar a dar esperança para aqueles que estão sem esperança. E assim, o Evangelho no Lar, ele modifica as energias da nossa casa, completamente. É como se fosse uma faxina espiritual, uma higienização espiritual do lar, modificando nossos pensamentos, nossos sentimentos ficarão mais elevados, permitindo o auxílio dos mensageiros do bem, e nós nos sentiremos mais fortalecidos para a tarefa. Quantas vezes a gente chega na rua e alguém vem nos queixar um problema e nós teremos uma boa palavra de esperança para dar para aquela pessoa. Então, a fé e o Evangelho no Lar nos fortalece até mesmo para acolher o nosso irmão. Como eu disse anteriormente, a nossa vizinhança, ela recebe esses benefícios. Segundo André Luiz, espíritos são evangelizados durante o Evangelho no Lar. Não é só nós encarnados, tem espíritos que são convidados a ouvir o Evangelho no Lar que está se praticando naquela casa. E o Evangelho no Lar acontece sob a supervisão de espíritos superiores.
E há barreiras magnéticas e assistência espiritual durante esse momento. Então, em momento nenhum, nós devemos deixar a nossa fé fraquejar, a nossa fé ficar abalada, porque o amparo espiritual para aqueles que buscam a prece, a fé e fazem o evangelho, a assistência vem. A assistência vem e o trabalho também vem, porque nós assumimos o trabalho de estar acolhendo o nosso irmão. E a recomendação de Jesus, né? A principal recomendação deste estudo é essa. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Então, Jesus recomendou que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Então, nós temos que ter fé e acreditar que Jesus não nos desampara. Ele está conosco durante as vicissitudes, durante as alegrias, durante as tribulações, durante os momentos em que nós estamos realizados. Então, Jesus está conosco. E o Evangelho no lar, ele modifica as pessoas e o ambiente. Faz com que a nossa casa adquira equilíbrio. Qual casa em que Jesus chega e que essa casa fica triste, fica amargurada, fica sem festa? Então, Jesus é aquele que vai trazer a paz, a alegria, a prosperidade, a felicidade, a harmonia. É um espírito de altíssima envergadura. Então, aonde Jesus entra, a paz chega com ele. A paz que só Jesus pode dar. Porque tem hora que nós vemos as pessoas tão sem paz, nesse momento que nós temos que recorrer ao Evangelho. Porque só Jesus restitui a paz ao nosso coração. Só Ele. A paz e a serenidade só Jesus pode dar. E é uma prática da reforma íntima. Quando nós fazemos o Evangelho lá, é aquele momento que nós estamos melhorando enquanto pessoa, é um momento de evolução. A evolução é uma lei da natureza. Nós não passamos a vida sem evoluir diariamente. Todos os dias nós melhoramos enquanto pessoa. E o Evangelho no lar, ele proporciona a reforma íntima. Eu melhorar enquanto pessoa, eu amar o próximo, eu amar aquele parente difícil que está dentro da minha casa. Porque quem de nós não tem dentro da própria casa, da própria família, um parente difícil, aquele parente desafiador? Porque a família, nós escolhemos antes de reencarnar por dívida, né? Então, como diz, nós teremos familiares que poderão ser bênção ou lição. Então, de alguma forma, os espíritos afins serão bênção na nossa vida e os espíritos difíceis serão nosso polimento, a nossa lixa, né? Aquele espírito que vai ser lição para eu melhorar, para eu ter aprimoramento espiritual. Então, os ensinamentos começam a fazer parte da nossa vida no momento que eu dedico o Evangelho no lar. Há uma disciplina no plano espiritual. Há um compromisso dos benfeitores espirituais em estar conosco. A partir do momento que eu estabeleço dia e horário para o Evangelho no lar, o plano espiritual está presente. Então, a disciplina espiritual faz com que os benfeitores estejam naquele momento conosco. Eu ouvi uma história de um médium dizendo que quando ele ia fazer o Evangelho no lar, tinha dia que distraía, né? Era domingo de tarde, e ele distraía do horário, a família distraía. Aí diz que o cachorro da família começava a rodar a mesa, como se estivesse avisando, gente, está na hora do Evangelho. Então, assim, as famílias que têm o hábito de fazer Evangelho no lar perceberão que aquele momento que vai aproximando, as coisas na casa começam a chegar no lugar para poder parar todo mundo, ter uma tranquilidade, uma harmonia para fazer o Evangelho. Então, a modificação das energias no lar promove uma melhoria intensa. A casa fica mais equilibrada. Essa questão de energia é muito séria. Eu observo muito, antes da pandemia, quando morre um conhecido, falece um conhecido, nós somos chamados para ir no velório,
a gente pode estar até feliz naquele dia, mas recebeu a notícia que alguém morreu, aí nós vamos para o velório. Imediatamente, quando nós chegamos ao velório, nós percebemos aquela energia densa, a energia pesada. Por quê? Nós entramos na frequência dos familiares que estão tristes, chateados, desarvorados por aquele momento de perda. Então, um momento que a gente pode sentir uma energia densa é esse momento. Então, quando nós fazemos uma prece no nosso lar, a energia fica leve, né? Tudo fica harmonioso. As personalidades sofredoras são tratadas no Evangelho no lar. Então, naquele momento em que nós estamos fazendo o Evangelho, os benfeitores espirituais também estão no acolhimento àquelas personalidades que já partiram, já desencarnaram e possam ser beneficiadas com aquelas preces. Então, por isso que os pensamentos têm que ser elevados, as vibrações têm que ser elevadas para atingir esses companheiros. Fazer parte dos ensinamentos de Jesus é uma prática da reforma íntima. Então, cada vez que nós estudamos o Evangelho, nós entendemos o que Jesus queria de nós, o que ele quer de nós, porque ele está vivo aí conosco, o que ele está querendo de nós? Que nós possamos melhorar enquanto ser humano todos os dias. Ele não é nosso guia e modelo? O principal guia e modelo da humanidade é Jesus Cristo. Então, nosso papel é acompanhar as lições que o guia e modelo nos deixou. Os ensinamentos começam a fazer parte da nossa vida. É fácil se perder no meio do caminho, porque a nossa existência é desafiadora. Na Bíblia fala assim da porta estreita e da porta larga. Muitas vezes, quando nós escolhemos a porta larga, pode ser a porta do sofrimento. Quantos pais aí não pedem os filhos para a droga, para as más companhias, para aqueles colegas que estão dentro do crime? Quantos pais não sofrem com isso? Porque parte da família escolheu a porta larga, porque a porta estreita é seguir os caminhos de Jesus, que é nosso mestre, que deu assim o GPS, né? Porque o Evangelho é um GPS. Ele é um manual de instrução. E o GPS, o manual de instrução, a gente tem que seguir, acompanhar para dar certo, né? E buscar o nosso Pai Sagrado nos momentos de desesperança. Teve momentos nessa pandemia, quando eu vi morrer pessoas bem próximas, parentes, amigos, vizinhos, e a gente vê assim que a doença é maior que a humanidade, né? Mas tanta gente se uniu em oração e hoje a nossa cidade, Belo Horizonte, já está abrindo gradativamente. Mas isso não significa que nós sejamos irresponsáveis. O nosso papel é nos cuidar e cuidar do outro. Então, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 92, Paulo diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muitas vezes, aquela mão que a gente tem que dar amiga para o outro, para o irmão, é chorar junto com ele e alegrar junto com ele. Então, tem momentos que o nosso irmão está precisando da nossa alegria e tem momentos que ele vai precisar só de um abraço ou do nosso silêncio. E nós podemos sofrer com os que sofrem e nunca negar a oportunidade de servir. Então, a oportunidade do serviço, do servir, é que dá o tom da nossa vida. E a pandemia, ela prega o princípio de Pareto, né? Proporcionalidade, metáfora da existência, e tem dois grandes grupos bem definidos, né? O grupo dos 80, que vão passar de maneira desafiadora por dificuldade financeira, pelo Covid, por pessoas que perderam emprego, por circunstâncias desafiadoras, e tem a turma dos 20%, que tem uma família que está numa condição tranquila, né? Que estava longe da família e pôde voltar para casa, estar trabalhando em casa, estar bem com a família.
Então, qual que é o papel desses 20% que estão bem? Ajudar os 80% que estão em dificuldade financeira, dificuldade com alimentação, dificuldade pela doença que bateu na porta. E a nossa solidariedade vai nos proteger do egoísmo. Na medida que somos solidários, a gente está saindo de si mesmo para o encontro do outro, que é nosso irmão. Então, é o momento de potencializarmos essa ajuda, essa solidariedade e enxergar uma família universal. Nesse momento que todos nós passamos pelo Covid e as vacinas ainda não estão chegando até nós, parece que tem uma vacina na Rússia que foi aprovada, mas a vacina ainda não chegou no nosso país. Então, a gente lembrar que a gente tem uma família universal, que a gente pode estar vibrando positivo para essa família e passar a se importar mais com o outro, né, que é aquele que está caminhando junto conosco. Emmanuel nos orienta que ajudar quem está em provação maior é um círculo perfeito de amor e de paz. Ninguém se sente leve e feliz vivendo só para si. Tudo de ruim que acontece ao outro nos afeta. Se um irmãozinho nosso lá na África está morrendo de fome, isso nos afeta. Se um irmãozinho nosso está morrendo lá na Santa Casa de Covid, está nos afetando. 4.700 moradores de rua em Belo Horizonte está nos afetando. Então, a gente tem que pensar em sair de nós mesmos e colaborar com o outro. Eurípides Bazanufo diz pela psicografia de Chico Xavier: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Então, em primeiro lugar, praticar a bondade. Nesse momento que nós estamos vivendo, que é um desafio para todos nós, ter um olhar atento para auxiliar com carinho e amor aquele que sofre, vibrar com aquele que está bem, livrar das algemas do egoísmo. Essa é a fala de Bazanufo. A gente se livre das algemas do egoísmo para ir em direção ao irmão que está sofrendo. Estamos todos a viver num deserto patológico e queremos voltar à escravidão da vida. Falta de tempo, falta de limite, falta de regra, falta de vontade de mudar, falta de lutar. Nós temos resistência para mudar e evitar aquela fala: eu não dou conta. E se algum que está perto de nós falar que não dá conta, coloque o seu coração e o seu ouvido à disposição para ajudar, para evitar um mal maior. Então, daqui a pouco nós poderemos abraçar as pessoas novamente. Então, que nós sejamos generosos nesses abraços. Então, se o abraço não pode ser presencial, que ele seja virtual, que eu possa fazer um telefonema para um amigo, que eu possa fazer uma reunião de vídeo com um avô, com uma avó que está em casa, está distante, está isolado. Então, é o momento da gente aproximar dessas pessoas que estão isoladas. Será que todos nós temos que aprender alguma coisa com essa dor que a humanidade está passando? São reflexões que a gente tem que fazer. A gente não dá conta de fazer um movimento de transformação, quer dizer, é um momento de transformação, de nós valorizarmos a família, valorizar o irmão, valorizar aquele que sofre. E a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, a gente sair do egoísmo. Nas casas também tem muitos pais lidando com filhos difíceis. Então, aos pais tentarem tudo pelos filhos, não descuidem da sua dedicação, mas aguardem a ação de Deus. Então, a fala que eu tenho para os pais: não desistam dos seus filhos. O pai que desiste do filho está entregando para a sociedade uma pessoa doente. E hoje a humanidade já está aprendendo com a dor. Então, a fé. Quais os valores que eu devo aprender nesse momento? O exercício da paciência, o exercício da solidariedade, o exercício da disciplina, e os três vêm para alimentar a nossa fé. A nossa fé sem disciplina, ela é morta. Então, o evangelho no lar precisa de disciplina. Que eu faça uma vez por semana, mas eu esteja presente de corpo e alma naquele horário que foi escolhido pela família. Então, nesse momento, exercitar a paciência e a solidariedade. Então, resumindo, para finalizar, o evangelho no lar. Primeiro, determinar a data e horário fixo.
para que a espiritualidade maior esteja presente. Prece para iniciar o Evangelho, convidando os espíritos superiores para participar deste momento em família. A leitura do Evangelho, comentários pelos trechos, por partes, desentranhando assim, o espírito da letra, né? Interpretando a literatura. E depois da leitura, uma prece de encerramento. E lembrando que, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta para o Mestre Jesus. E a mensagem final que eu deixo para a nossa reflexão: vamos deixar o bem no coração do outro. O que fizemos com os corações que nos cercaram? Então, que nós possamos ser instrumentos da paz, como São Francisco de Assis orientou, temos instrumento do bem. E que cada lar aqui representado seja abençoado com as luzes do alto e as luzes de Jesus. Eu passo a palavra agora para a Priscila para fazer a prece final. A gente agradece o seu estudo, ela foi muito bom refletir com você sobre a importância do Evangelho no lar, ampliando a nossa visão, né, sobre esse momento que às vezes a gente acha que está ali só a família, mas é muito mais, né? Os amigos espirituais também participam, né? A gente beneficia toda a região, então não é só um benefício para nós, da nossa casa, né? É para a humanidade inteira, esse encontro com Jesus em família. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, talvez você possa. Eu fiquei pensando aqui. Pode fazer. Pode. Não seria interessante também a gente pensar de fluidificar a água, né, nesse momento do Evangelho no Lar? Durante o A Evangelho no Lar. fluidificação, isso, a água fluidificada é conveniente que a família coloque uma jarra e peça aos benfeitores que coloquem a medicina de Jesus naquela água, que aquela água possa beneficiar os moradores daquela casa. Então, pode sim fazer a água fluidificada durante o momento da oração, da prece e do Evangelho no lar. Priscila? É muito bom, né? Porque aí a gente não está podendo ir nas casas espíritas e esse recurso da água fluidificada é muito benéfico para todos, né? Então é um Com momento tão certeza. especial, né? De harmonia, que a gente pode Com aproveitar para. certeza. Muito bom. Então, Ellen, muito obrigada, né? Lembrando, inclusive, que a Ellen faz parte da área de família da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Esse evento que a gente está organizando esse ano online, a Feira Espírita de Cultura, Luzes na Praça, ele é também um evento da Aliança Municipal Espírita, né? E ela está representando aqui a área da família, que presta auxílio às casas espíritas para esse setor da família, né? E é muito bom que a gente trate desse tema aqui, né, para vocês, nosso público, mas que vai ficar registrado aí esse estudo para a humanidade, né? E que a gente possa sempre valorizar esses momentos em família com Jesus. Então, a gente vai finalizar esse momento aqui especial da manhã de domingo com uma prece, lembrando então que nós temos outras programações durante o dia, que vocês podem acessar no site da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, www.ambh.com.br. Lá tem o restante da programação. E a gente pede também para vocês se inscreverem nesse canal, que tem muitas outras oportunidades de receberem estudos, informações, capacitações, e curtam o vídeo. Vamos fazer nossa prece? Querido Jesus, como foi bom ter você aqui conosco, no nosso lar, durante esse estudo, em que refletimos tanto sobre o papel da prece em família, da leitura edificante, e que possamos sentir que a nossa pequena ação, com a oração, a transformação do ambiente pela harmonia com você, na verdade transforma toda a humanidade. Ajude-nos, Senhor, a manter a disciplina no bem, no serviço ao outro, para que sejamos mais compreensivos no nosso lar, mais gentis, mais sensíveis ao outro, como você é conosco. E assim, firmando esse compromisso de realizarmos o Evangelho no lar, possamos todos ver que somos uma só família e, contribuindo uns com os outros, construímos a fraternidade real que começa no nosso coração. E pela transformação de nós mesmos, sabemos que vamos transformar o mundo.
Sim, sim. Amém. É isso aí, Ellen. Muito obrigada e até mais tarde, Muito gente. obrigada, viu, Priscila? Muito obrigada, tá? Gratidão. Tchau.